Salve, salve galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro vídeo no canal. E como primeiro vídeo, tá aí no título, compramos nosso apartamento. Finalmente conseguimos essa vitória. Agora é só pagar, que a gente tá com uma dívida gigantesca desse tamanho aqui nas nossas costas. A gente vai fazer esse vídeo aqui contando um pouquinho do processo para você que quer realizar esse sonho, quer ter essa conquista de o que você precisa saber para comprar, os termos, as taxas, onde procurar, como conduzir uma negociação, enfim, o que a gente aprendeu nesse processo, tá bom? A gente vai relatar a nossa experiência, quem sabe qual a nossa experiência não pode te ajudar de alguma maneira, tá bom? Vou deixar aqui a palavra com ela. Ela que entende de documentação, eu só ouvi lá, mas quem fez a negociação foi ela. Certo, então, primeiro de tudo, né, como que a gente encontrou as nossas opções, como que a gente pesquisou? Foi principalmente por Instagram. Quanto mais você pesquisa no Instagram, mais o algoritmo entende o que você está procurando. Então, assim, a gente conheceu todos os apartamentos da região através do Instagram, praticamente. Tiveram alguns anúncios de jornal, né, que os corretores entregavam, mas o Instagram é uma ferramenta ótima para você pesquisar, principalmente apartamento na planta, que estão sendo construídos. Depois da gente encontrar, né, da gente ir visitar esses apartamentos, percebemos, assim, a primeira coisa que você tem que ter para pensar em comprar um apartamento, que é... Imposto de renda. E a gente tinha? Não, porque nós Claro somos que autônomos. Isso é negar, brincadeira. Somos autônomos e não tem, e precisa disso, porque senão não compra, não compram, gente, eles não não analisam o extrato de cartão de crédito, nem nada, é apenas mesmo o IR, né, o imposto de renda, e assim, você tem que ficar atento porque você tem que fazer ele em março, em abril, enfim, só que você declara o ano retroativo, anterior, né, o ano anterior. Então, caso você queira comprar o ano que vem, então já vai fazendo as coisinhas certinho pra esse ano já, pra não ter problema. Exato, é muito importante, gente. Sem isso, você não compra. Não tem. Até Não tem um jogo aí de imposto de renda futuro, mas tem que ter imposto de não renda. faça isso. Não faça isso, porque pode dar bem errado. Então, primeiro de tudo é ter um imposto de renda, tá bom? Tá. Então, o nosso segundo ponto dentro do imposto de renda, né? O imposto de renda serve para você conseguir fazer a simulação de quanto que o banco provavelmente vai financiar para você desse apartamento. E aí a gente tem uma série de elementos como Minha Casa Minha Vida, que tem a faixa 1 a partir de R$3.000, então se você ganha a partir de R$3.000, ou você junta a renda com sua mãe, seu pai, seu cachorro, etc., e dá R$3.000, você já pode entrar, dependendo do valor do seu apartamento, e ela vai até R$12.000, nesse último faixa 4 que entrou para participar do Minha Casa Minha Vida. A gente tá como que é o nome? Num sistema que chama HMP, que é Habitação de Mercado Popular, que é até 10 salários mínimos. Mas é isso, eles explicam tudo lá na hora, certinho, só para você ver realmente quanto que você pode financiar, porque isso é importante, que o que o banco não financiar, você vai ter que pagar nesses anos que o seu apartamento está construindo. Então, por isso que se você não tem uma entrada grande e o banco não vai financiar tudo do apartamento que você vai comprar, é importante você pegar um que ainda tem um tempo de construção. Então, o nosso ele vai demorar 3 anos para ser construído. Então, a gente tem 3 anos para pagar esse valor que o banco não vai cobrir. Então, quanto mais anos de construção, mais você consegue parcelar. Se você tiver o dinheiro junto, né, guardado, dá para você comprar um apartamento que já está quase pronto, por exemplo. Sobre a entrada, tem uma entrada, o nosso foi de 5%, então, e essa entrada a gente conseguiu negociar e deu para parcelar. Então, por enquanto a gente está pagando a entrada, a gente fez uma parcela agora de 4 a 6 parcelas, não lembro exatamente, mas 5% sobre o valor do imóvel. Isso é algo que você pode negociar. E nessa entrada eu só fiquei sabendo depois. Essa entrada é referente ao corretor imobiliário ali, né, imobiliária, e mais uma outra pessoa. Assim. São três pessoas. Eles não me falaram isso. Eu fiquei só descobrindo na hora do contrato. Então, basicamente, essa entrada é para pagar no corretor e a parte da imobiliária. Último ponto, turma, desse processo, né, de compra, é o contrato. A gente foi, aliás, pesquisar a nossa construtora,
pesquisar no Reclame Aqui para ver se tinha grandes questões, né? Se ela nunca tinha entregue um apartamento, que aí é meio importante. E tinham uma série de reclamações que era muito assim, questão de ler o contrato, que a gente imprimiu, grifou, e muitas reclamações eram sobre taxas abusivas e tal, só que já estavam constadas no contrato. Então é muito importante vocês lerem, vocês relerem. Não entendeu? Vai perguntar, vai tirar essa dúvida, tira 3 vezes a dúvida, porque às vezes eles mudam, eles vão te explicar de um jeito, no outro dia eles vão te explicar de outro, então você tem que ter certeza do que você está comprando, porque não é um tablet, né? É um investimento muito alto, então você tem que entender o que você está comprando. Contrato, realmente. Tá tudo bonitinho lá no contrato. A gente, na verdade, ela que leu o contrato. Ela leu, grifou, chegou lá, debateu com a mulher. Não, isso aqui tá errado. Então, tem que. E a gente até deu por outras pessoas lerem também. Advogados, pra você ter certeza mesmo que é seguro. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente sempre fica com medo de estar aí caindo numa armadilha. Mas é sempre bom fazer essa parte, ler o contrato. Acho que o último ponto a saber que está dentro do contrato, e é bem importante, são as taxas, né? São os impostos. Então, por exemplo, se você já começa a sua compra com financiamento com banco, você já assina desde o início, você vai pagar a evolução de obra. Se você ainda não tem financiamento com banco, como a gente deixou para financiar mais para frente, na entrega da chave, né? Depois desses 3 anos. Por fim, então, dentro do contrato, o que é importante, assim, prestar muita atenção são as taxas, que é o que a maior parte das reclamações estavam falando, das taxas que estão escritas no contrato, não tem muito de onde fugir, até porque essas taxas não são da construtora em si, né, são taxas mesmo do governo que você tem que pagar. Então, esse INCC é o que você tem mais que prestar atenção. Então, por exemplo, se a sua parcela já está alta, esse INCC, ele vai crescendo de mês a mês. Então, assim, a gente vai ficar 3 anos pagando isso. A cada 1 ano, vai ajustando com a inflação. Então, a cada 1 ano vai aumentar uns 400, 500 reais do valor que a gente já paga, entendeu? É como uma faculdade, você entra pagando aquele lá descontinho, no final você tá pagando 4 mil de faculdade, entendeu? Então você tem que se preparar para isso, você tem que estar ciente de que isso vai acontecer. E aí vai dar tudo certo. Certo? Certo. Então, assim, esses foram os pontos que a gente achou mais importante para trazer para vocês, né? Então, como pesquisar, imposto de renda foi uma dor de cabeça enorme pra gente. Questão de contrato, de entender todos os termos, entendeu? O que tá fazendo, as taxas. Então foram coisas que trouxeram muita dor de cabeça. Foi um processo assim, é um processo muito legal. A gente cresce muito fazendo isso. A gente briga bastante. A gente briga bastante. É um processo muito estressante. Não dá para romantizar também. É um processo pesado, porque não são decisões difíceis, né, para se tomar. E que você fica sobre estresse, porque são coisas que podem te prejudicar se você meter os pés pelas mãos. Não pode atrasar nada. Se você atrasar aqui, tem várias... Gente, é assinar sabendo que vai dar certo isso aqui. Mas, assim, depois que assina, né, você tendo passado esse estresse, tomado essa decisão de forma concisa, com certeza, é só alegria. Então, qualquer dúvida, qualquer questão... Pode deixar aqui nos comentários. Obrigado, curte, então, compartilha. Esse é o primeiro vídeo de muitos que virão, porque a gente precisa pagar apartamento. Vamos fazer esse vídeo monetizar futuramente esse canal. Então é isso. Obrigado por estarem assistindo, por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.